criopreservados. O inciso 2º do artigo 5º também apresenta problemas do ponto de vista de sua constitucionalidade, em especial quando examinado sob o prisma do princípio da isonomia, estampado no artigo 5º, 2 da Carta Magna, o qual se arrima no postulado da dignidade da pessoa humana e tem como uma de suas vertentes o axioma da não discriminação. Sua interpretação há de fazer-se no sentido que lhe dá Celso Antônio Bandeira de Mello, ou seja, de um comando que determina que haja, entre aspas, uma correlação lógica entre o elemento distintivo e o tratamento dispensado. Mais especificamente, diz o professor da PUC, entre aspas, se o tratamento diverso outorgado a uns for justificável por existir correlação lógica entre o fator de discrimen tomado em conta e o regulamento que lhe deu, a norma ou a conduta são compatíveis com o princípio da igualdade. Se, pelo contrário, não existir essa relação de congruência lógica, ou que ainda seria mais flagrante, se nem ao menos houvesse um fator de discrimen identificável, a norma ou conduta serão incompatíveis com o princípio da igualdade. Na mesma linha, ensina Canotilho, entre aspas, que o princípio da igualdade é violado quando a desigualdade de tratamento surge como arbitrária, explicando, entre aspas, que há uma violação arbitrária da igualdade jurídica quanto à disciplina jurídica das seguintes situações. Quando não se basear num fundamento sério, quando não tiver um sentido legítimo e quando estabelecer diferenciação jurídica sem fundamento razoável. No caso sob exame, o discrimen empregado pelo legislador para permitir a destruição de embriões a partir dos 3 anos de congelamento afigura-se infundado, sem sentido e destituído de uma justificativa razoável, pois não há qualquer explicação lógica para conferir-se tratamento diferenciado aos embriões, tendo em conta apenas os distintos estágios de criopreservação em que se encontrem. Cuida-se data vênia de uma decisão arbitrária que, como tal, repugna ao direito. Com efeito, a explicação que se colhe da resposta a essa questão, apresentada no debate público levado a efeito nessa Suprema Corte, a saber, a de que tal prazo nada teria a ver com a viabilidade dos embriões, mas constitui apenas um lapso temporal, segundo a resposta, e transcrevo entre aspas, para que o casal tenha certeza, se porventura quiser doar aqueles embriões para pesquisa. Esta é a resposta que foi dada. Tal motivação, ao que consta, foi acolhida pelos legisladores. E ela apequena-se, a meu ver, e deslegitima-se ante a informação de cientistas, segundo a qual embriões com muito mais tempo de congelamento, até mesmo após 13 anos de criopreservação, teriam logrado sobreviver rígidos e se transformado em crianças saudáveis depois de sua implantação no útero receptor, e cito aqui a fonte. Essa seríssima preocupação encontra guarida no item 5º, 2 da resolução do Conselho Federal de Medicina, que é taxativo ao estabelecer, entre aspas, que o número total de embriões produzidos em laboratório será comunicado aos parentes para que se decida quanto aos embriões, quantos pré-embriões serão transferidos a fresco, devendo o excedente ser criopreservado e grifei agora, não podendo ser descartado ou destruído. Essa é a orientação do Conselho Federal de Medicina do Brasil. A propósito, em profundo e abrangente estudo sobre o tema, que veio à lume em 2005, a Comissão de Bioética de Rheinland-Pfalz, do Ministério da Justiça daquela unidade da Federação Alemã, recomendou aos legisladores que garantissem aos embriões que não pudessem ser implantados no útero das respectivas mães genéticas, ou seja, aos extranumerários, como alternativa preferencial à sua destruição, entre aspas, a chance de sobreviver no corpo de uma mulher que se disponha a adotá-los. O critério para a preservação de embriões criopreservados em pesquisas, pois, há de compatibilizar-se com a definição de inviabilidade acima proposta. Quer dizer, enquanto tiverem potencial de vida, ou por outra, enquanto for possível implantá-los no útero da mãe de que provieram os oócitos fertilizados, ou no ventre de mulheres inférteis, para as quais possam ser doados, a destruição de embriões congelados, a meu sentir, afigura-se contrária aos valores fundantes da ordem constitucional. Quem deu aso à produção de embriões excedentes, asepticamente denominados de extranumerários,
há de arcar com ônus não só moral e jurídico, mas também econômico, quando for o caso, de preservá-los até que se revelem inviáveis para implantação in anima nobile. Nesse aspecto, causa espécie do ponto de vista ético, a lógica de cunho puramente voluntarista existente por detrás da resposta oferecida à pergunta por mim formulada quando da audiência pública realizada nesta corte no tocante ao destino dos embriões congelados, segundo a qual sua utilização nas pesquisas estaria sujeito ao exclusivo alvedrio dos assim chamados genitores. O pragmatismo extremado de que se reveste tal solução parece-me deveras assustador. Lembra a propósito a observação de Horkheimer, acima transcrita, para quem a ciência que entroniza a prática, separando o pensamento da ação, já renunciou à humanidade. Aliás, esse tipo de ética, fundado em critérios de utilidade, que avalia a conduta humana com base apenas em seus resultados, foi superiormente refutada por Kant, já no século XVIII, ao argumento, entre aspas, que o valor moral de uma ação não reside no efeito que dela se espera, mas num bem supremo incondicionado para o qual a vontade de um ser racional deve convergir. Isso porque, para o filósofo de Königsberg, a utilidade constitui um predicado das coisas e não do homem, que existe como um fim em si mesmo, razão pela qual é defeso subordiná-lo como simples meio ao arbítrio de quem quer que seja. Cumpre registrar por oportuno que alguns estudos recentes, já identificados pelo eminente ministro Carlos Alberto Direito, apontam para a possibilidade de extrair-se uma ou duas células dos zigotos produzidos in vitro para a obtenção de células-tronco sem danificá-los, ou com risco mínimo de que isso aconteça, à semelhança do que ocorre com o diagnóstico pré-implantacional. Caso tal método se revele efetivamente viável, nada impede seja ele empregado em experimentos voltados à cura de doença, desde que observados os parâmetros éticos e legais pertinentes. Tópico intitulado Necessidade de Consentimento Livre e Informado. Também não se mostra compatível, a meu ver, com o postulado da dignidade humana o mero consentimento, a simples anuência dos genitores, isto é, dos cedentes de material genético a que se refere o parágrafo 1º do artigo 5º, desacompanhada de maiores esclarecimentos e formalidades para viabilizar a realização de pesquisas com células embrionárias. Isso porque, atualmente, as regras deontológicas que regem os experimentos com pessoas universalmente adotadas baseiam-se na doutrina do consentimento livre e informado, e atenção aos princípios da liberdade e da autonomia humanas, o qual deve ser exteriorizado prévia e expressamente por todos aqueles que se submetem a cirurgias e procedimentos de risco ou experimentais, que sejam doadores de órgãos e de tecidos ou que se sujeitam a pesquisas científicas. Não basta, pois, para esse efeito, um trivial sim, um banal de acordo, um singelo X, que alguns logravam e ainda logram extorquir dos ágrafos, semiletrados ou hipossuficientes de outra natureza para fraudar-lhes a vontade. Aliás, em se tratando de experimentos médicos de vanguarda, observa Henning Rosenau, o dever de informar há de ser ainda mais abrangente do que no caso de terapias padronizadas, visto que, entre aspas, implica o risco ampliado, cuja natureza e extensão pode não ser claramente compreendida a seu tempo. É preciso que a pessoa da qual se pretende obter o consentimento esteja ciente e consciente de todas as consequências éticas, jurídicas, sociais e materiais que dele decorrerão, bem como das possíveis alternativas, além de estar absolutamente livre de quaisquer constrangimentos, sejam eles físicos, morais, psicológicos ou econômicos. E mais, cumpre que o consentimento possa ser retirado ou reformulado a qualquer tempo, sem nenhuma consequência para quem o deu. É o que dispõe o artigo 16(2) da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, insisto, assinado pelo Brasil, verbis. E diz o seguinte: a pesquisa científica só deve ser realizada com prévio, livre, expresso, esclarecido consentimento do indivíduo envolvido.
a informação deve ser adequada, fornecida de uma forma compreensível e incluir os procedimentos para a retirada do consentimento. O consentimento pode ser retirado pelo indivíduo envolvido a qualquer hora e por qualquer razão, sem acarretar qualquer desvantagem ou preconceito. Isso é o que diz o artigo 16 da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco. As questões envolvidas no consentimento... A declaração permite as pesquisas, desde que haja consentimento minudente e expresso. Sim, nesta forma, exatamente. Mas permite. Eu prossigo. As questões envolvidas no consentimento, em se tratando de células embrionárias humanas, como é evidente, não são simples. Veja-se o que dispõe nesse sentido a resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, no item 5º, 3, sobre o tema. Entre aspas, no momento da criopreservação, os cônjuges ou companheiros deverão expressar sua vontade por escrito, quanto ao destino que será dado aos pré-embriões criopreservados, em caso de divórcio, doenças graves, ou de falecimento de um deles, ou de ambos, e quando desejam doá-los. É simplesmente sim, concordo. Veja quanta coisa que existe envolvida nesse simples consentimento, em termos prospectivos, não é, para os doadores de gametas. É preciso, portanto, informar aos doadores de material genético com precisão e lealdade acerca do que ocorrerá com os embriões destinados às pesquisas, bem como as possíveis alternativas à sua destruição, inclusive a possibilidade de doação a casais inférteis. O já citado Russell Kropotkin, insuspeito defensor das pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, inclusive entende que os pesquisadores devem revelar eventuais interesses financeiros envolvidos nos experimentos que desenvolvem. Tais esclarecimentos, por parte de médicos, pesquisadores, instituições de serviço de saúde, assim como a anuência dos genitores a que se refere a lei sob exame, deverão ser exteriorizados sempre de maneira explícita e mediante ato formal. Penúltimo item, senhor presidente, e breve. Independência e pluralismo dos comitês de ética. Não se mostra também, segundo penso, conveniente nem jurídico permitir que projetos de pesquisa e de terapia com células-tronco embrionárias humanas sejam exclusivamente aprovados pelos comitês de ética das próprias instituições e serviços de saúde responsáveis por sua realização, a teor do que sugere o parágrafo 2º do artigo 5º. Aqui atacado, é que seja-me permitido o recurso a uma conhecida parêmia romana e com o devido respeito ao que os cientistas merecem, lupus non curat numerum ovium. Caso prevaleça essa orientação, de muito pouco avalia serão evidências as recomendações exaradas na resolução 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde para regular as atividades dos comitês de ética de um sem número de clínicas de fertilização assistida e institutos de pesquisa, entre aspas, que proliferação no país, dentre os quais sobressairão apenas alguns poucos de indisputada idoneidade ligados a universidades e instituições médicas de maior renome. Como se viu acima, nos países desenvolvidos, as pesquisas com células-tronco embrionárias humanas são rigorosamente controladas pelas autoridades. Nesse sentido, acrescento que no Reino Unido, o Human Fertilization and Embryology Act admite as pesquisas com embriões, subordinando-as, todavia, a severos controles. Segundo a lei britânica, qualquer projeto que envolva a criação, o uso ou a conservação de embriões humanos criados por fertilização in vitro tem de ser autorizado pelo Human Fertilization and Embryology Authority, constituindo delito punido com pena de até 10 anos de prisão a realização de experimentos sem a devida permissão. A Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, seu turno, cujos preceitos, como já se disse, o Brasil está obrigado a observar no tocante à tomada de decisões nesse campo, estabelece, no artigo 18c, que é preciso, entre aspas, promover oportunidades para o debate público pluralista, buscando-se a manifestação de todas as opiniões relevantes. Especificamente quanto aos comitês de ética, consigna, no artigo 19, a Declaração Universal, que estes precisam ser, entre aspas, independentes, multidisciplinares e pluralistas, fecho aspas. Ademais, devem ser instituídos, mantidos e apoiados em nível adequado, com o fim de avaliar questões éticas, legais, científicas e sociais relacionadas a projetos e pesquisas envolvendo seres humanos. 2. Prestar aconselhamento sobre problemas éticos em situações clínicas.
3, avaliar os desenvolvimentos científicos e tecnológicos, formular recomendações e contribuir para a elaboração de diretrizes. 4, promover o debate, a educação, a conscientização do público e o engajamento com a bioética. Da experiência do direito comparado e da legislação internacional, segue-se que não é razoável nem conveniente permitir que os próprios interessados nas pesquisas tomem decisões nessa importante área da ciência, segundo seus próprios desígnios, sem a fiscalização das autoridades públicas e de representantes da comunidade. E agora, senhor presidente, termino passando a parte dispositiva do meu voto. É o último item. Em face de todo exposto, pelo meu voto, julgo procedente em parte a presente ação direta de inconstitucionalidade para, sem redução de texto, conferir a seguinte interpretação aos dispositivos abaixo discriminados, com exclusão de qualquer outra. 1. Artigo 5º caput. As pesquisas com células-tronco embrionárias somente poderão recair sobre embriões humanos inviáveis ou congelados logo após o início do processo de clivagem celular, sobejantes de fertilizações in vitro realizadas com o fim único de produzir o número de zigotos estritamente necessário para a reprodução assistida de mulheres inférteis. 2. Inciso 1º do artigo 5º. O conceito de inviável compreende apenas os embriões que tiverem o seu desenvolvimento interrompido por ausência espontânea de clivagem após período superior a 24 horas contados da fertilização dos oócitos. 3. Inciso 2 do artigo 5º. As pesquisas com embriões congelados são admitidas desde que não sejam destruídos nem tenham o seu potencial de desenvolvimento comprometido. 4. Parágrafo 1º do artigo 5º. A realização de pesquisas com células-tronco embrionárias exige o consentimento, entre aspas, livre e informado dos genitores, formalmente exteriorizado. E 5, parágrafo 2º do artigo 5º, os projetos de experimentação com embriões humanos, além de aprovados pelos comitês de ética das instituições de pesquisa e serviços de saúde por eles responsáveis, devem ser submetidos à prévia autorização e permanente fiscalização dos órgãos públicos mencionados na Lei 11.105, de 24 de março de 2005. É como voto. Portanto, o ministro Lewandowski julga parcialmente procedente nos termos da interpretação da